O Nenê é o tipo do camisa 10 que cadencia o jogo. O Alex Teixeira tem um estilo diferente. Ele é um jogador que consegue ter esse arrasto, consegue ter essa arrancada, consegue ter movimentações de profundidade. O Nenê já tem uma capacidade de organização, de achar passes, a bola parada. Apesar das diferenças, eles têm dividido uma vaga no meio-campo do Vasco. O Nenê foi titular em 2 partidas nessa temporada. E nas 2 foi substituído pelo Alex Teixeira. Nos últimos 2 jogos foi o contrário. O Alex começou jogando e no segundo tempo saiu para a entrada do Nenê. Esse revezamento faz parte dos planos do técnico Maurício Barbieri. Numa tentativa de manter uma intensidade, de manter o nível, de conseguir ter 2 jogadores que possam fazer a diferença durante os 90 minutos, ainda que eles joguem em partes, né? Segunda-feira, na goleada em cima do Boa Vista, o Alex deu a assistência para o primeiro gol e fez o segundo. Alex Teixeira! O Nenê, que substitui o Alex, cobrou bem o escanteio do terceiro gol. Quando vem Nenê na cobrança de falta, levantamento para a grande área. E a falta que gerou o bate-rebate na área e acabou no 4º gol. Pé direito, chutou, Machado, com desvio e marcou! Domingo o Vasco vai enfrentar o Flamengo. E o treinador conta com essa dupla mais uma vez. Cada um deles me traz diferentes soluções. Eu preciso ter sabedoria para aplicar essas soluções conforme o problema, o adversário, o momento do jogo e assim por diante. Venceu ontem e você esteve lá, não é mesmo, Igor Dorilho? Estive lá em São Januário acompanhando essa partida. Você falou do Pedro Raul aqui no início da semana e ontem ele fez valer essa sua aposta, marcou 2 vezes. O Vasco passou com tranquilidade sobre o Boa Vista. Vamos ver como foi essa partida. No camarote, presença VIP. Voltando para casa, o garoto Andrei tirou foto com torcedores e assistiu a partida. Logo no início, ele viu o Boa Vista balançar a rede com o Marquinhos, mas o atacante estava impedido. Depois disso, só deu Vasco no primeiro tempo. Aos 9 minutos, Alex Teixeira roubou a bola no campo de ataque e tocou para Pedro Raul, que ajeitou o corpo e finalizou no cantinho para abrir o placar. Puma Rodrigues cruzou e Alex Teixeira quase ampliou de cabeça. Dentro da área, Jair serviu Gabriel Peck, que chutou para fora. Depois foi a vez de Peck achar Puma Rodrigues. O uruguaio parou na trave. E já aos 42 minutos, Alex Teixeira tabelou com Pedro Raul e teve que finalizar 2 vezes para deixar o dele. Mesmo com a vantagem no placar, o Vasco voltou indo para cima no segundo tempo. Mas o Boa Vista também passou a chegar, até que Jair saiu jogando errado. Rian roubou, carregou e bateu. Léo Jardim deu rebote e Di Maria diminuiu. Quando a partida parecia que ficaria nervosa, Nenê cruzou, Eguinaldo desviou e Puma Rodrigues completou para fazer o gol do alívio. O Cruz Maltino queria mais. A defesa do Boa Vista bateu cabeça e Pedro Raul apareceu para fazer o segundo dele no jogo. Vandinho ainda perdeu essa chance incrível antes do apito final. Com a vitória, o Vasco pulou da 5ª para a 3ª posição e entrou na zona de classificação para as semifinais do Campeonato Carioca a 2 rodadas do fim da Taça Guanabara. Um bom resultado, a gente precisava desse resultado para subir na tabela de classificação, para poder passar 2 adversários diretos, para poder se manter na briga. Isso, sem dúvida, foi o mais importante. No domingo, tem clássico contra o Flamengo no Maracanã e a torcida já deu o recado. Sí, sí, lo tengo claro. Obviamente se sigue mucho el fútbol de Brasil en Uruguay y bueno, obviamente que los clásicos son para ganarlo, quizás no tanto jugarlo, pero obviamente si se puede jugar y ganar, mejor. É uma oportunidade que a gente tem de enfrentar um grande adversário e aí, como eu falei anteriormente, pela histórica, por tudo que envolve esse clássico, é um jogo que todos querem jogar, que a torcida vai fazer a sua festa e que a gente tem que entrar para fazer de todo o possível para tentar vencer e dar esse presente para o torcedor.
Eu ouvi ali correto mesmo? Tava legendado correto ali? Era aquilo mesmo? Chamou, né? O Urubu pode esperar esse negócio, né? Isso foi antes do jogo acabar, acho que tava 2 ou 3-1 pro Vasco, a torcida do Vasco já tava cantando ali, esperando pelo clássico contra o Flamengo. O Vasco vai ter o terceiro clássico, né? Perdeu pro Fluminense jogando bem, ganhou do Botafogo com autoridade, aquele jogo que teve 2 jogadores a mais, e agora tem o Flamengo pela frente. Foi até a pergunta que eu fiz pro Barbieri na coletiva, se poderia ser um clássico de afirmação para realmente mostrar que o Vasco está conseguindo sim competir nesse nível de exigência, né? Contra times de maior investimento, como Flamengo, Botafogo e Fluminense. Ele ficou pensando um tempinho ali e depois respondeu que não pensa exatamente dessa forma, mas claro que é um jogo diferente, com uma história diferente, que seria muito bom se o Vasco vencesse para poder dar o presente para essa torcida, que está muito esperançosa. Ontem eu pude ver assim, em São Januário, a gente acompanhou o Vasco durante muito tempo, nas últimas 2 temporadas. Você ia para São Januário e já havia um clima mais pesado, de tensão, porque o torcedor já não ia esperando um bom desempenho. Só queria sair de lá com os 3 pontos e muitas vezes não saía. A gente via um clima pesado realmente em São Januário. E agora parece que a torcida está voltando a sorrir, assim, com esse time do Vasco, que apesar do nível de exigência estar sendo baixo, com Boa Vista, que por exemplo é a lanterna do Campeonato Carioca, é isso que ele tem que fazer. Atropelar, passar por cima, não dar chances. Foi isso que o Vasco fez. Eu acho que está sendo construído um caminho interessante pelo Barbieri e com esses jogadores que o Vasco tem colocado em campo. E antes do Lidton responder, eu só quero te lembrar uma coisa, vou até andar aqui um pouquinho. Você que está em casa, domingo, Flamengo e Vasco, Vasco e Flamengo. Você sabe onde é que você vai assistir esse jogo? Você sabe, Igor? Eu sei. Você sabe, João? Eu sei também. Eu também sei. Nesse canal aqui, na TV Bandeirantes. Então se liga, se orienta. Valeu, meu chapa? E aí, João? E é legal, né, Flávio e Dorileu, ver a torcida do Vasco fazendo essa provocação que é na bola, super sadia, Urubu, pode esperar. Há quanto tempo o torcedor do Vasco, vamos ser sinceros, pode não dar em nada, pode ser até que venha a perder o jogo e tal, mas há quanto tempo o torcedor do Vasco não liga a TV diante de um clássico contra o Flamengo com a esperança de que pode ganhar o jogo? E o Vasco pode ganhar o jogo, porque ele está com um time organizado, como disse o Igor, um time que começa a ter uma identidade Barbieri de jogar, um time que tem variações de jogadas. Ele joga muito bem pelos lados, com os 2 laterais, com o Piton e com o Puma. O que o Puma está jogando nesse início de temporada é brincadeira. Foi até um pecado aquela bola dele ter pegado na trave. Depois ele é premiado com o gol e aí ficou na balança positiva para ele. Mas tem as variações das jogadas pelos lados, tem o Alex Teixeira criando muito por dentro e fazendo com que o torcedor do Vasco peça o Nenê só no segundo tempo. Ontem teve, né? Ontem, no meio do segundo tempo, uma galera começou a cantar Nenê e a outra galera começou a puxar Teixeira. A gente até brincou, ficou um Neixeira ali. Atual camisa 9 do Vasco supera Germancano em número de participações em gols em início pelo Vasco. Esteja se inscrevendo aqui no canal e ativando todas as notificações para que sempre esteja recebendo as mais últimas novidades do Vasco da Gama todos os dias. Lembre-se também de deixar a sua curtida para nos ajudar. O atual camisa 9 do Vasco, Pedro Raul, continua gravando os seus gols com a veste vascaína. O atacante agora conseguiu superar o início do ex-jogador que cumpria sua função. Na mesma quantidade de jogos, o atual atacante do Vasco tem 4 participações a mais que Germancano, que deixou a equipe no início de 2022. O time de Maurício Barbieri consegue possibilitar um grande número de oportunidades para Pedro Raul. Atualmente em 8 jogos, ele tem 6 gols marcados e também 2 assistências. No início de Vasco, Cano tinha 8 partidas e também 4 gols. Na minha opinião, um bom início do Pedro defendendo o Vasco, vem contribuindo demais, mas sabemos que esses números poderiam estar bem melhores visto a quantidade de chances que ele tem recebido nos jogos. Mas já fale um pouco nos comentários o que você acha sobre mais esse fato, um início melhor que o do argentino. Essas foram as últimas notícias do Vasco para você, caro torcedor. Fique por dentro de tudo o que acontece no seu clube do coração, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações para não perder nenhum detalhe.